Fala aí, pessoal, beleza? Entrei um pouco atrasado aqui, tivemos alguns contratempos. Na verdade, eu tive contratempo, mas já estamos aqui ao vivo. Agora, em definitivo, estamos aqui hoje com um convidado, que é o Regis Salete, do canal Mundo Herói, né? Canal Mundo Herói, que a gente vai debater sobre o filme aí que tá todo mundo querendo ver, todo mundo que já viu. Enfim, é alerta de spoiler, tá? Vai ter muito spoiler para a gente poder destrinchar melhor o assunto. Para quem gosta, um assunto mais descontraído, né? Mais aí ameno. Para quem gosta desses assuntos, conforme eu já venho abordando em bom tom aí no canal. De vez em quando eu boto esses assuntos para poder também fazer uma higiene mental, né? Enfim, para não ficar naquele mais do mesmo do canal, né? E hoje aqui com o Regis. Fala, meu querido. E aí, como é pessoal, que tá aí? Boa noite. Tudo certo, Vinícius? É um grande prazer aqui estar com todos vocês aí de novo. É sempre um prazer estar aqui no canal do Vinícius César. Sou um grande aí fã do trabalho do Vinícius César nos dois canais. E sempre um prazer imenso aí estar com todos vocês. O público aí do Vinícius César também é um público muito bacana, muito inteligente, um público muito nota 10 aí, pessoal. E hoje vamos falar sobre Godzilla versus King Kong, com King Kong versus Godzilla. Pessoal, sem trollagem aí, por favor, hein? Sem repetição de perguntas, beleza? Seguidas, vamos saudar aqui primeiramente o José Jesus. José Jesus, aí. Olha o nome do cara aí, bem inspirado, né? O Miguel, membro do canal. A Lara, Nilson Lara. Mole, Nilson Lara, Nilson. Os três primeiros aí, Vinícius Salles, o Xará. Ainda não terminou de assistir? Bom, então volta depois na live. Você que ainda não viu, depois vocês veem depois. Volta na live depois, beleza, gente? Vai ter muitos spoilers aqui. Porque é um filme que tá geral aí, né, Regis? Estava querendo assistir aí, estava na ansiedade. Eu assisti porque eu baixei o filme, né? E ainda bem que eu baixei, né? Porque eu não gastei nem um centavo para ver. Mas o que você acha da gente começar pelas críticas? A gente tinha até combinado em off de começar pelo elogio, né? Pela parte boa, mas é melhor a gente amenizar no final. O que você acha? Você que sabe aí, você é convidado. Quer começar pela crítica ou pelo elogio? Não, vamos começar pela parte boa, né, Vinícius? Sempre a parte boa? Então vai lá. Opa! Então, pessoal, eu assisti ontem o filme do Godzilla vs King Kong. Tem vários pontos positivos aí a ressaltar. Um deles é a qualidade excepcional dos efeitos especiais. A gente vive aí uma era dourada nos efeitos especiais. Eu diria que hoje é possível fazer praticamente tudo com efeitos especiais. Coisas assim que antigamente a gente falava, aquele monstro ficou parecendo de massinha, aquele monstro parece que dá para ver o zíper nas costas. Pessoal, dá para ver cada fibra dos pelos do Kong, dá para ver cada escama do Godzilla, dá para ver cada detalhe dos ossos das costas do Godzilla. Quando o Godzilla abre a boca, você vê parece que eles até estudaram a anatomia de um tipo de dragão para ter tanta perfeição ali na cavidade bucal do Godzilla, a mesma coisa do Kong, você vê a arcada dentária dele com perfeição, a boca, os olhos. Realmente, a parte de efeitos especiais está impecável. O que você achou dos efeitos especiais também, Vinícius? Então, a parte é o que salva, eu acho, né? Assim, com algumas críticas a isso também, tá? Porque, por exemplo, o que eu achei uma cenografia muito bonita, aquela parte que é difícil não chegar logo com a crítica. Eu vou ter só uma crítica aqui, mesmo na parte dos elogios. Que, pessoal, o filme só começa mesmo aos 40 minutos. Essa aqui é a realidade, que é aquela parte lá no mar, né, que eles estão carregando o Kong naquele cargueiro, né? Aí começa aquela questão no mar. Eu acho que o filme só começa mesmo aos 40 minutos. Aí tem uma cenografia legal dos navios da marinha, aquele oceano todo, o Godzilla nadando, chegando, o Kong amarrado, já pressentindo que vai ser atacado, e não tem como reagir. Aí depois ele se solta. Enfim, aí começa aquela batalha
vocês podem ver aí algumas imagens, que eu não posso botar o filme aqui, né? A batalha no mar, que é praticamente, eu achei uma grande, sei lá, muito desproporcional, porque o Kong é um macaco, né? É um ser terrestre, é totalmente desleal essa batalha que teve aí, né? No mar, né? Foi muito desigual, mas eu achei, assim, uma parte bonita, ficou bem bonito mesmo. Ô, Regis, outra coisa bonita também é a cenografia na cidade também, né? A batalha na cidade, que Sim. Tem muito neon, né? O filme é carregado aí no neon. Sim. Muito neon mesmo. O próprio Godzilla tem neon, né? Então, aquela batalha com o Cyber Godzilla também, porra, muito forte, o azul contra o vermelho. Essa imagem... Sim? Uma coisa que eu gostei também, Vinícius, foram, durante as duas batalhas do Kong contra o Godzilla, tanto a primeira quanto a segunda, as tomadas de câmera que eles pegaram, eles conseguiram filmar, digamos assim, fazer essa tomada de imagem de uma certa distância que dava para a gente ter noção da magnitude dessa luta. Então não ficava aquela coisa de meio corpo, como vocês podem ver nessa foto. É sempre assim, pegando os dois de corpo inteiro, os prédios ali e as casas muito pequenininhas, então dava para a gente ter noção dessa luta, dessa escala colossal, né? Era luta de dois titãs aí, né? Tanto contra o Mechagodzilla, quanto era ali contra o Kong e o próprio Godzilla, mas eles deram, isso que eu achei legal também, eles deram uma distância suficiente para a gente conseguir visualizar, porque eu já vi filmes filmes com lutas entre seres gigantes cometerem erros de aproximar demais, aí ficava aquela coisa poluída que você não conseguia ver direito os movimentos. Então aí a gente conseguiu ter uma noção certinha até da potência dos golpes, do tamanho dos dois. Então isso eu também achei um ponto muito positivo. Outro ponto positivo que você tocou também na questão do neon, a questão das cores que eles usaram, né? Você pode ver lá que na hora do cargueiro tava meio ao entardecer, então tava aquele céu muito bonito, azulzinho clarinho, com aqueles tons de laranja, e ao mesmo tempo... Muito contraste. Muito contraste, né? O Godzilla também soltando aquela rajada cor de azul, né? Cor de azul não, azul, e assim, o Godzilla ali na água também realmente foi, como você disse, uma luta desleal, né? Porque o Godzilla, ele se movimenta muito bem na água, e o Kong ficou em clara desvantagem nessa luta na água, né? Ele praticamente se afogou, né? Foi por muito pouco mesmo, porque ele já não morre ali. Não, o Kong, ele passou perto da morte e bateu na trave 2 vezes de morrer no filme, né? 2 vezes, Pessoal, vocês sabem que essa live aqui, eu acho que eu não vi. Você viu, Regis? A gente vê muitos canais que abordam sobre isso, né? Fazer vídeo sobre esse, claro. Mas live eu acho que a gente é o primeiro, né? Não sei. Olha, é verdade, Vinícius. Live eu ainda não tinha visto nenhuma. Vídeo eu vi alguns, sim. Mas live, realmente, agora que você falou, é verdade. Live eu acho que é a primeira. Né? Aí, ó. Então, pessoal, vocês sabem que essa live aqui é completamente cheia de spoiler, né? Então, Regis, o filme começa ali naquela coisa natural, né? O Kong ali na sua vida natural, acordando, bocejando, lavando o rosto, coçando a bunda, né? Aquela coisa que a gente faz quando acorda também, meio que já aproximando a todos nós de torcer para o Kong, né? Porque ele, bom, tem feições humanas, é humanoide, né? Não tem como, é difícil. Tem, mas é difícil ver alguém que torceu para o Godzilla, mas já adianto que o Godzilla ganhou, né? O Godzilla ganhou 2 vezes e por 2 vezes não matou o Kong por pouco. Na primeira batalha no navio, isso até é uma coisa que eu iria ressaltar na hora dos pontos negativos, né? Eu não peguei, assim, muito spoiler desse filme, eu assisti ele meio, digamos assim, meio cru esse filme, né? Sem eu saber muitas informações sobre. Mas como todo filme de crossover, como a gente viu, até abrindo um parênteses aqui, né, Vinícius? Sempre que a gente tá falando de crossover, é sempre muito arriscado fazer isso, porque a chance de um crossover dar errado é muito alta. Ó, a gente pode ver por Alien versus Predador, Jason versus Fred Krueger foi uma bomba, Anaconda versus aquela cobra boa lá, né? Então, eu ia até falar sobre isso mesmo, né? Eu até enumerei alguns aqui, mas vamos... Porque a parte ruim, pessoal, é a maior parte que a gente vai falar aqui. Então, vamos continuar
com a boa aqui. Exato. E o Kong, então, depois a gente volta na parte de falar dos pontos negativos dessa questão do crossover, né? De como é arriscado mexer com isso. Mas... Porque para o pessoal que torceu para o Godzilla, que eu acho que é a minoria, é uma parte boa. É uma parte boa porque ele praticamente ele não só ganhou do Kong, mas ganhou a batalha e depois ganhou a guerra. Aí ele foi misericordioso e não matou o Kong, né? Ele deixou para lá. Deixou ele com as feridas dele. Não quis matar, finalizar. E depois, quando o Godzilla estava se fudendo lá, com o Cyber Godzilla, né, vamos dizer assim, aí o Kong ainda ajudou ele a derrotá-lo. Né? Quer dizer, no final eles ficaram amiguinhos, ainda ficaram amigos no final. Então, é aquela coisa que se repete, né? Mas a gente vai deixar para na hora da crítica. Porque quando a gente vê um crossover assim, a gente espera um empate, né? Para não desrespeitar nenhum dos lados, que a gente sabe que... Mas o que a gente viu foram 2 vezes o Kong sendo derrotado e de uma forma brutal, né? A primeira ele passou perto de morrer afogado ali, sendo puxado para baixo da água pelo Godzilla. E na segunda, o Godzilla, além de destroncar o braço do Kong, gente, destroncou o braço do Kong. O Kong teve que bater o ombro igual aquele cara lá do Duro de Matar, lá, o Mel Gibson. Você lembra que ele destroncava o braço, depois ele batia assim no canto para voltar pro lugar, né? Foi a mesma coisa, só que ele, em vez de ele bater na parede, ele bateu num prédio pro braço dele voltar pro lugar. E cara, o coração dele chegou quase a parar. Então, tudo bem, teve aquele final, que nem você falou, deles ficando amigos. Cara, um ponto positivo foi ver o Kong e o Godzilla lutando lado a lado. Isso foi sensacional, ver os dois lutando lado a lado. É o tipo o que o fã esperava ver nesse filme, né? Os dois... E também bem previsível também, né? Os dois começando como inimigos, tretando, depois daquelas 2 brigas, os dois se unindo contra um inimigo em comum, que era o Mechagodzilla, que é outro ponto positivo, assim, o visual do Mechagodzilla. Eu achei fantástico o visual deles. O que você achou, Vinícius? Cara, é aquilo. Eu achei que aí vai para crítica também, infelizmente. Eu achei um adversário praticamente indestrutível, né? Eu acho que é muito superior, imbatível demais, sabe como é que é? Fica muito forçado. O raio do Mega Godzilla é bem mais forte que o do orgânico. Cara, ele só conseguiu por causa daquele machado, né? Que ele pegou lá na Terra Oca, aí conseguiu fatiar o... Senão nada seria possível, nada mesmo. E a questão do Kong perder para o Godzilla orgânico mesmo, cara, era bem previsível. Pô, o Kong tava velhão já, né, meio que já velho, você vê pela cara dele, né? Pô, ele tava num ambiente de estresse, acorrentado ali, isso estresse também, quase morreu afogado, porque é um ambiente completamente absurdo para ver aquela luta ali, né? Não tinha nada de equilíbrio, aquela luta no mar. E tudo isso pesou depois, né? Não teria como. E o Kong não tem superpoderes, né? O Godzilla já tem superpoderes, o que eu acho também um pouco forçado, né? Eu sou mais fã daquele Godzilla, por incrível que pareça, aquele acho que é de 99. Aquele que parece um Tiranossauro Rex, né? Aquele que tem até o Jean Reno no elenco. Sim, esse filme é bom, cara. Cara, eu gostei daquele Godzilla, cara. Ninguém fala daquele Godzilla. Aquele Godzilla é muito bom, cara. Ele é mais realista, é mais plausível. Você não precisa suspender tanto a realidade. Na verdade, é uma Godzilla, que é uma fêmea. Lembra que no final ela estava defendendo a cria dela, tinha um monte de ovo no prédio, né? Isso aí. Eu achei aquele muito maneiro. Não, aquele filme foi muito bom. Em termos de roteiro, de desenvolvimento, de história, foi muito melhor do que esse, com certeza. Esse filme, o que valeu muito a pena foram as cenas de ação. As cenas de ação, as cenas de briga entre os dois, os efeitos especiais infinitamente superiores. Mas se você for considerar roteiro, história, aquele lá é muito mais legal. Muito mais legal. Né? Muito mais legal. E uma coisa também, a gente vê nesse filme o Kong parece que ele tá bem humanizado mesmo, né, Vinícius? Você vê a expressão nos olhos dele, você vê ele falando até home, né?
ele querendo ir pra casa. Ele entende o gestual de mudo, para mudos, né? Ele conversa com aquela garotinha, né? Ele tem um intercâmbio com essa garotinha aí, que a gente pode falar também na hora das críticas aqui da inutilidade dos personagens humanos, isso tudo aí. É que tinha que fazer algum sentido do roteiro, né? Aí tinha os humanos. Sim, mas para encher linguiça mesmo, viu, Vinícius? Porque foram de uma superficialidade nesse roteiro que, não sei, dariam para ter sido mais bem aproveitados, né? E, por outro lado, dessa humanização do Kong, a gente vê o Godzilla. O Godzilla, por sua vez, tem uma cláusula nos contratos dos detentores dos direitos do Godzilla no Japão, que quem for utilizar o Godzilla para fazer assim, eles vendem os direitos, mas sempre tem aquela cláusula que ninguém pode romper, que é não atribuir sentimentos e emoções ao Godzilla. Ou seja, o Godzilla, ele tem que ser tipo um deus da destruição, assim, os princípios dele tem que estar meio assim, acima da nossa noção de bem e do mal, né? É como se ele fosse um deus sobre os homens, né? Segundo a visão dos criadores do Godzilla, e eles querem manter sempre essa pegada, né? Então a gente vê um Godzilla frio contra um Kong um pouco mais emotivo. Essa talvez seja também uma das razões que o Godzilla levou vantagem, né? O Godzilla não estava esquentando muita cabeça, e o Kong já estava mais preocupadão, talvez, ali, né? Porque é aquele negócio, né? O réptil, né, é frio, né? E o mamífero é mais sangue quente, né? Vê que faz Exatamente, faz esse paralelo, né? O animal de sangue frio e o de sangue quente, realmente, aí, ó, uma bela colocação. É interessante. Agora, Regis, a parte das críticas eu acho que são inúmeras. Sim. Começando por aquela garotinha que você acabou de falar. Como que uma de respeito deixa uma garotinha entrar sozinha numa jaula de um animal desse tamanho? Vinícius, uma criança não pode entrar nem na jaula de um animal num zoológico, que um animal assim é imprevisível. Você não sabe qual vai ser o próximo passo desse. E, cara, uma instituição de respeito ali, né? Uma instituição grande, uma instituição mundial, riquíssima, um domo daquele tamanho para segurar o Kong ali dentro, mas usar de recurso uma garotinha e sozinha, colocando a vida dela em risco ali toda hora que coloca ela, e como se isso fosse uma coisa mais normal do mundo, né, Vinícius? E isso vem embutido na crítica da inutilidade dos personagens humanos, né? Cara, é assim, completamente inúteis, inócuos, assim, praticamente, né? Você vê essa cena aqui, três personagens inúteis, só serve para falar, deixar o filme chato, encher linguiça, e fica claro também mais neon, né? Até na hora dos personagens humanos, mais neon no filme. É impressionante como tem neon nesse filme, como tem luzes fortes, né? E completamente inútil, muito chato. Chatíssimos os humanos. Tem horas que aquele amigo da menina, ele tenta também ser engraçado, mas também não funciona como alívio cômico. Simplesmente não funciona, né? Essas tentativas assim de piada, de dar uma aliviada, não funciona. Esse amigo dessa moça tem um papel completamente inútil e cara, assim, o jeito que eles invadem aquela organização super rica que constrói aquelas coisas mega... Fácil. Eles invadem lá, Vinícius. Vinícius, a gente, na vida real, a gente não consegue nem chegar perto de uma porta de um órgão público sem segurança, sem o mínimo de segurança, a gente não consegue. Agora ali, eles invadem numa facilidade, vão entrando e chega lá na sala de controle e ninguém barra, não tem uma porta com uma tranca, simplesmente vão entrando. Cara, eles investiram tanto dinheiro ali para construir aquelas naves que vão até o centro da Terra e gastaram tanto dinheiro para construir
aparatos e equipamentos moderníssimos, mas esqueceram de comprar uns cadeados aí, hein, Vinícius? Com certeza. Agora, a gente estava falando também da questão do CGI, né? Cara, às vezes, eu tenho crítica a fazer sobre isso também. Eu achei, por muitas vezes, principalmente na hora do close, né? Nas expressões faciais, eu achei muito um excesso de contraste, tu não achou, não? Muito contraste, fica muito... Principalmente a pele, né, do Godzilla, né? Aquela escama, é muito... Achei muito contraste. A questão da Terra Oca também, eu achei muito fantasy, muito fantasy. Tem até uma cena lá que ele luta com esses dragões aqui, sei lá o que é. Serpentes com asas, né? Serpentes com asas e esse cenário ficou muito de game, muito assim, tipo, PlayStation 4, entendeu? Eu achei muito fantasy, entendeu? O que você achou dessas partes? E outra, né, Vinícius? Eu penso assim também. Eu achei o seguinte: já que eles quiseram deixar uma coisa tão fantasiosa, que explorassem um pouco mais também, né? Porque, tipo, foram até lá na Terra Oca, e lá tem uma catedral lá, assim, uma construção meio que no estilo gótico lá, né? Uma coisa assim. Quem que construiu aquilo? Como que foi? Ah, é do pessoal dos ancestrais do Kong, mas, cara, aquilo ali é uma arquitetura absurda, aquilo ali, né? Se você parar para pensar, aquela porta, tudo aquelas colunas, vai construir aquilo lá na vida real, embaixo de uma montanha. Haja dinamite, haja e tecnologia, cara, aquilo ali é muito mais complexo do que construir, acho que até, não sei se é mais ou menos, mas de uma complexidade de uma pirâmide aquilo lá, cara. Quem que foi que fez aquilo lá? Tipo, tem construções ali colossais e animais inexplicáveis. Tudo bem, eles estão em outro, como se fosse outro planeta, apesar de estarem no centro da Terra, mas eles entram e saem daquilo ali muito... Ah, tipo, não tem muito sentido, né, Vinícius? Até porque o enredo é muito corrido, né? É muito corrido. Tudo acontece de repente, como se já tivesse explicado em outro filme, mas não está. Parece um capítulo de série, que no decorrer dos capítulos anteriores tudo foi se encaixando. Mas não, é um filme único, daquele tipo ali. Então, bateu muito de repente, entendeu? Muito corrido só para favorecer mesmo a porradaria, né? Exatamente. A própria filha também do dono daquela organização que embarca junto e vai. Cara, é umas coisas assim muito, muito improváveis, né, cara? Todo mundo muito querendo ser herói. E ao mesmo tempo você não vê uma motivação clara assim por trás de tudo aquilo. Realmente raso essa cena aí da Terra Oca. Uma coisa que podia ser mais bem explorada, apesar de ser fantasy, ser bem uma coisa bem fantasiosa. Mas é um negócio que podia, de repente, ter mostrado uns monstros muito mais colossais do que o Godzilla. Vamos supor, mostrasse de longe ali um monstro que daria uns 3 do Godzilla, meio que já para deixar de gancho para um próximo filme, entendeu? Como se fosse um monstro que estivesse ali embaixo, já querendo subir. Só que não, entraram lá, mostraram aquelas serpentes com asas, que também deram couro ali no Kong, né? Enrolaram nele, quase sufocaram ele com a asa lá. Ele pegou uma, mas quase morreu para outra também. Quase morreu para outra. Outra, você viu que enrolou nele e com a asa ela grudou na cara dele como se fosse um saquinho de supermercado, né? Ele quase morreu ali também, hein? Então, é isso que eu tô falando. Eles poderiam, Vinícius, ter deixado um gancho naquela... Lógico que dá ainda para fazer isso, mas já poderia ter sido deixado nesse filme, tipo um exército de monstros querendo subir, algo que motivasse ainda mais a união dele com o Godzilla e com possíveis outros monstros, né? Sei lá, para ter uma guerra de, sei lá, de exércitos de monstros contra exércitos de monstros. Eu acho que eles vão querer chegar nisso ainda, né? Porque eu acho que esse filme, pelo hype que se levantou, vai ter muita crítica negativa, vai ter muita crítica, vai ter gente que gostou, mas uma coisa é inevitável, né? Filmes assim que elevam o hype dessa tal forma, Vinícius, arrecadam muito dinheiro, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma continuação, mas eu acho que isso seria um gancho muito interessante,
mostrar nessa Terra Oca infestada desses kaijus aí, desses monstrões gigantes. Justificaria até mesmo os dois terem continuado vivos, né? A gente só viu a árvore ali e aquelas serpentes que a gente viu que não são tão difíceis assim de serem derrotadas, né? Ali ele achou o machado, tudo bem. E outra, aquele machado tá ali, sozinho, há muito tempo, reforça o quê? Reforça que aquele lugar não tem quase ninguém ali. Porque se tivesse outros seres do tamanho do Godzilla, talvez já tivessem pegado o machado dali, né? Tá vendo? Eu achei muito forçado também o raio do Godzilla ir lá na Terra Oca também, eu acho. É verdade, atravessou o chão. É aquela história de eu vou cavar uma colher no chão e vou lá pro Japão, né? E assim, o GPS dele é perfeito, né? Porque, porra, certinho. Outra coisa que não teve muito sentido, Vinícius, bem no começo do filme, quando o Godzilla tá detonando geral, que ele começa a destruir a sede lá da empresa, como que ele sabe? Isso não é explicado. Como que ele sabe que ali estava sendo construído o Mecha Godzilla que iria ser o inimigo dele? Não deixa claro. Alguns podem dizer, ele sentiu assinatura energética. Mas em nenhum momento falou isso, né? Em nenhum momento falou isso, porque, cara, tava bem no começo ainda da construção do bicho ali. Ficou no ar, né? Pode ser isso. A gente deduz que ele possa ter sentido, mas a gente ficar deduzindo não é legal. É legal os filmes darem os porquês das coisas, né? E depois de tudo, né? Apesar da torcida, o Godzilla que acabou meio como um herói, né? Não é mais um vilão, assim, porque ele poupou o Kong, derrotou o Kong, poupou ele. Aí depois ele saiu. No final, foi pro mar, o Kong olhando ele, deixa pra lá, te respeito, cada um pro seu lado, tudo bem, boa tarde, tchau. Quer dizer, toda aquela porradaria não foi, no final, não deu pra nada, assim, foi em vão, assim, porque se um mata o outro, o Mega Godzilla ia ficar intacto, né? Não iam conseguir derrotar. Precisou dos dois para derrotar o Mecha Godzilla, né? Precisou dos dois. Precisou dos dois. E Putz, eu perdi a linha aqui do que eu ia falar. Mas continua aí, Vinícius. Não, é isso. O que é engraçado, eu achei muito surpreso isso, né? Muito surpreso os dois ficarem amigos, porque segue aquele problema dos crossovers, né? Que a gente estava falando, que você levantou aí. Porque, assim, que nem você citou, o Jason versus Fred Krueger. Claro, os dois não ficaram amigos, mas fica aquilo, um bate, o outro revida, o outro volta a bater, bate, aí fica... Aí quando você pensa que um vai ganhar, aí aquele outro ressurge e começa a bater também, aí você não sabe, fica trocando. Até o final. De empate, né? Aí quando pensa que o Fred Krueger derrotou o Jason ressurge, aí pega o coisa, tira a cabeça dele... Aí pronto, agora o Jason ganhou, agora acabou, né? Aí o Jason sai do rio com a cabeça do Fred Krueger na mão, mas aí quando vai terminar o filme, o Fred Krueger dá uma piscada, dizendo, tô vivo ainda. Quer dizer, é aquele velho empate, né? Batalha de 1000 dias. Batalha de Exatamente. 1000 dias. É isso que eu ia falar. É bem isso que eu ia falar mesmo, agora há pouco que eu perdi a linha de raciocínio, né? É isso que essa questão, Vinícius, que quando a gente vê um crossover, eu esperava, sinceramente, que fosse dar empate. Eu esperava que na primeira luta o Kong fosse sair um pouco mais em vantagem e na segunda o Godzilla fosse sair mais em vantagem, mas o que a gente viu foi nas duas lutas o Godzilla saindo em vantagem. E aí fica aquela coisa, né? O Kong, será que não ficou meio assim, sei lá, não acabou sendo meio... Não sei se eu vou usar a palavra corretamente, mas, digamos assim, desrespeitado o personagem dele, porque ele mais apanhou do que bateu do Godzilla, né, Vinícius? Ele fez o possível, né? Porque é aquilo, ele não tem nenhum superpoder, né? Ele já estava envelhecido. Inclusive, ele nem era tão grande assim, né? Convenhamos, né? O Kong nunca foi desse tamanho todo aí, né? O Kong, ele sempre foi bitelão, mas a ponto de ser da altura do Godzilla... Sem falar também que esse Godzilla também é bem maior do que o daquele Godzilla do filme de 98, né? E dos outros filmes. Ganharam proporções absurdas. Eles ficaram bem grandões mesmo, bem gigantescos. Você lembra
Você lembra daqueles filmes, cara? Eu lembro que na década de 90, quando eu estudava de manhã. Às vezes eu chegava da escola, almoçava, e no cinema em casa começava aqueles filmes bem antigões. Lembra, Vinícius? Godzilla vs King Ghidorah, Godzilla vs... Godzilla vs... eu nem lembro mais o nome. Mas tinha o King Ghidorah, tinha uns outros lá. Cara, se você parar para perceber a evolução também dos efeitos especiais e desses efeitos visuais é gritante, né? E, cara, se a gente parar para pensar que passou o quê? Uns 25 anos, como evoluiu a computação gráfica em 25 anos, hein, Vinícius? Evoluiu muito, porque antes era stop motion, né? De bonecos. Era. Agora não, agora é tudo CGI. Mas eu achei que eles exageraram um pouquinho no contraste. O contraste, né? Poderia ter ficado mais suavizado. Mas aí eu colocaria... Sim, pode terminar, por favor. O problema da questão dos crossovers também, que além, assim, de parecer que eles são obrigatórios a dar um empate, talvez esse filme, a gente às vezes está aqui falando, o Kong foi desrespeitado e tal, mas talvez eles inovaram também nesse quesito, porque a gente sempre espera ver um empate, né? E, pô, a gente viu o Kong pisando no peito do Kong, né? A gente viu o Godzilla pisando no peito do Kong. E o Kong... Ele estava entregue, rendido. Completamente e ali, entregue. O coração dele parou de bater. Se o cara não estaciona com aquela nave no coração dele, não usa aquilo lá como uma espécie de desfibrilador, o coração dele voltar a bater ali, Vinícius, ele tinha morrido ali. E lembrei outra coisa que eu ia falar também, Vinícius. As baixas civis desse embate dos dois no meio da cidade, no oceano. Como que o Godzilla pode ser considerado um herói? Vinícius, deve ter morrido no mínimo ali umas 100 mil pessoas, entre tudo o acontecimento do filme. Regis, para você ver a inutilidade dos seres humanos nesse filme, porque tanto os protagonistas como ali... Protagonistas foram os dois monstros, né? Mas os humanos principais ali, como aqueles que morreram, a batalha na cidade, quantas pessoas morreram ali? Tanto faz, o ser humano ali é formiga, é lixo. Entendeu? Então, aí se eu sou mais até a favor disso, Vinícius, já que os humanos nesse filme tiveram um papel tão assim superficial e irrelevante, um papel tão raso nessa história, Vinícius, eu acho que a gente viu uma evolução também de inteligência no Kong, né? A gente viu ele mentalmente mais evoluído, um Kong mais inteligente. Poderiam ter dado uma elevada... Pode falar. Você sabe que esses filmes, tanto do Godzilla como do Kong, eles trazem uma crítica social de como sempre trouxeram, como o ser humano lida com o planeta e com a vida dos animais e etc. Né? O Godzilla é resultado de uma experiência nuclear, né? Pelo menos aí, naqueles mais clássicos, né? E tudo mais. E a questão do Kong também, como ele foi explorado, até naquele King Kong de 2005, que eu até gosto mais, aquele de 2005, Naomi Watts, aquele Blackjack, né? Aquele filme é melhor. E esse cara aqui, um dos atores principais desse agora, estava lá naquele King Kong de 2005, aquele que era um ator do navio. Sim. Entendeu? Aí tem sempre essa crítica social. Aí você vê que, nesse filme, os seres humanos foram meio que tratados como os animais são tratados. Assim, foda-se, sabe qual é? Vai morrer uma porrada, foda-se. O negócio é os dois titãs ali resolver seus problemas. Então, as perdas humanas... Digamos que seria a visão de outro animal se tivessem se tornado a raça dominante ao invés de nós, as atitudes que eles teriam, pouco se importando com nós, num mundo assim hipotético, onde existem muitos seres humanos, mas a gente não seria uma raça dominante, e onde, vamos supor, criaturas como essa seriam dominantes, a gente seriam exterminados, assim, sem causar, sem grandes importâncias, digamos assim, né, Vinícius? E para eles estão resolvendo um problema que é o que realmente importa, que é o problema deles. É a mesma visão nossa, só que passada por digamos assim, para os animais, né? Ou para outros tipos de criaturas, né? Porque eles não deixam de ser animais, né? Não deixam de ser animais, não é uma espécie de lagarto, um lagarto bombado aí, né? Acho que é como se fosse uma iguana, né? É uma iguana radioativa, com os testes nucleares. Né? O outro mais para um gorila, né?
um gorila super desenvolvido de uma região distante, que é o que passou, o que faz a gente entender o que se passa nesse mundo do filme, é o Kong de 2005, né? Que eles vão para uma ilha isoladíssima, lá nos anos 30, e tem até dinossauros ainda vivos lá, remanescentes naquela ilha. Eu acho aquele Kong de 2005 o melhor até agora. Eu poderia classificar como o meu preferido aquele, 2005, depois o Ilha da Caveira, e esse aí vem por último, sinceramente. Mas, ô Vinícius, mas se a gente também pegar aquele filme de 2005, olha os atores que tem ali, a gente tem Naomi Watts, que é uma baita de uma atriz, a gente tem Jack Black, que é um ator excepcional, o cara é muito bom, a gente tem ali Adrien Brody, que ganhou o Oscar lá no Pianista, né, cara, um baita de um ator. Então, a gente, nesse filme do Kong versus Godzilla, a gente não tem nenhum ator desse calibre, né? Ainda ali no Godzilla de 2014, a gente ainda tinha ali o Bryan Cranston, né, que fez o Heisenberg no Breaking Bad, né? Aquele ator dispensa comentários, né? Mas, assim, faltou talvez um ator aí para pegar esse protagonismo, ou talvez não quiseram colocar um ator desse calibre também para deixar o protagonismo só nas costas aí dos monstros, né? Mas, fazendo um paralelo com o que você falou, você sabe quando a gente vê aqueles montinhos de terra de formiga, às vezes, no meio do mato, e a gente nem vê e pisa em cima? Às vezes é o que eles estavam fazendo aí, na visão deles, né? Então, às vezes a gente olha pelos nossos lados, mas e as baixas humanas? É a mesma coisa. As formigas lá não devem estar se questionando, lá embaixo naquelas terrinhas, falar, mas e as baixas das formigas aqui? Então, quer dizer, que só a gente importa, né? Quem que tem essa... Exatamente, quem que tem essa régua para falar que a nossa vida vale mais do que de uma formiga, né? A gente acha que vale porque a gente tem consciência, mas a gente não sabe até que ponto. Para nós mesmos, coisa, né? Vida é vida. Para nós a gente vale mais, né? Mas isso pouco importa para o macro. Porque o macro do universo, vê, né? Na visão de uma formiga, ela daria as nossas 2 vidas pela dela, né, Vinícius? Pela cadeia alimentar, a gente está paralelo com os porcos. Assim, e no macro do universo, no macro do planeta, a gente é igual um coiote aí, cara, um elefante, um gorila, não difere em nada. A gente tem valor, aquele valor que a nossa consciência dá para a nossa própria espécie. É um especismo também. Acha que tem, né? A gente, como ser humano, já tem uma certa vaidade natural de se achar a última bolacha do pacote do planeta, né, Vinícius? Exatamente. Então, porque a vida de um outro animal não pode ser mais importante, né? E é essa ótica que eu acho que eles passam aí mesmo, né? Não dão a mínima para as baixas civis e nem é mostrado. Se você considerar por esse lado, sim. Agora, se considerar por um lado mais humanista, vão falar, como eles podem ser considerados os heróis da humanidade se eles matam tantas pessoas, mas eu acho que eles estão mais indo pela ótica deles aí, né? Pelo que eles estão defendendo, né, Vinícius? Exatamente. É muito interessante. Agora eu queria que você ranqueasse aí os piores crossovers, cara. Porque esse aqui foi mais um, né? Eu falei agora há pouco do Jason versus Fred, Batman versus Superman, que também no final eles ficam amigos também, olha aí, Alien versus Predador, e tem aquela batalha da Marvel também, entre eles, qual é o nome que estava lá? Esqueci agora. Guerra Civil? Guerra Civil, Guerra Civil, tem mais? Tem mais? Capitão América versus Homem de Aço, né? Enfim. Anaconda versus Boa, né? Aquele filme, nossa, cara, aquele é tenebroso. Mas aquilo ali é muito trash, cara. Aquilo ali é muito... trash, cara. Não deixa de ser um cronômetro. Cara, tem cada filme trash, tipo assim, o Tubarão de 7 cabeças, Tubarão Zumbi, cara, é muita coisa. O filme de Tubarão é os piores, assim. Cara, aqueles filmes do não chega a ser crossover, mas aqueles Sharknados são ruins demais, cara. Você já viu Sharknado, cara? Não, nunca vi. Eu sei que é trash. Assim, filme de tubarão, cara. Sharknado é um tornado, Vinícius. É um tornado que vem do mar e vai jogando tubarão nas pessoas, Vinícius. E os tubarões vêm voando com a boca aberta. Rapaz, é muito ruim, cara. É muito surreal, né? Cara, e os tubarões, eles meio que andam na cidade. Nossa, é muito ruim, cara. Não, mas olha, Vinícius,
falando em crossover, por exemplo, tá para sair daqui uns tempos o filme do Mortal Kombat. É até legal a gente também trazer uma análise quando sair, porque também tá num hype elevadíssimo o filme do Mortal Kombat que tá para sair. Agora, Vinícius, imagina se eles fizessem um crossover, eles pegassem e falassem assim, vamos fazer um crossover de Mortal Kombat com Street Fighter. Eu sou fã, eu ia pirar. Mas, Vinícius, a probabilidade de um crossover desse funcionar no cinema, de sair uma história que faça sentido, uma história legal, com profundidade, que isso não vai ficar legal, mas a gente quer ver o Scorpion lutar contra o Ryu, a gente quer ver o sei lá, o Sagat lutar contra o Kung Lao, mas... Teve um jogo, acho que para PS3, quem tem esse jogo aí? Que é... esqueci o nome do jogo. Que é um crossover do Mortal com a DC. Quem tem esse jogo aí? Capcom versus DC, né? Eu tenho um desse do Super Nintendo, cara, ainda aqui. Cara, era pra ser uma febre, né? Mas não deu muito certo. Eu tenho Capcom versus Marvel. É difícil dar certo. Porra, e na capa, quando eu vi aquela pela primeira vez, na capa tinha um Sub-Zero contra o Batman. Eu falei, caralho, eu tenho que ter essa porra. Eu não conseguia dormir, cara. Eu falei, não, quando sair eu vou comprar. Meu irmão, isso aí não tem liga, sabe? Não sei porquê. Parece que são coisas muito diferentes. Eu tenho aqui do Super Nintendo Capcom versus Marvel. É a mesma coisa. Você fala, nossa, que legal, vai lutar o Wolverine versus o Ryu. Cara, que máximo. Mas é aquela coisa, a hora que vai, parece que não é aquela coisa. A gente cria mais a expectativa e o hype. A Maria Alice, Marvel versus Capcom é bom. É um jogo clássico, né? Fez a alegria da nossa infância aí nos fliperamas da vida, aí nos bares de esquina, né? Que a gente passava horas e horas jogando, adorava esses fliperamas. Mas trazendo isso mais assim para digamos, o que faz mais sucesso? Um jogo só do Street Fighter ou um jogo do Street Fighter versus Marvel? Por mais que às vezes vai ter quem goste, mas um jogo só da Marvel, só do Mortal, só do Street Fighter, não tem como. Esses são os clássicos, né? Esses. E o problema tá aí, né, gente? Regis, e aquele filme do Street Fighter com o Van Damme, cara? Era pra ter sido um sucesso, né, cara? Van Damme, Raul Julia. Cara, e flopou, né, cara? Flopou total. Principalmente o Raul Julia, né? Que era um baita de um ator. Ele morreu pouco tempo depois do Street Fighter aí, mas... Cara, ali foi, pra mim, foi problema de direção, viu, cara? De diretor. Pô, não é possível, cara. Porque a gente... O game era um sucesso, né? E com atores bons fazendo filme, era pra ser um sucesso. E o filme Mortal Kombat, aquele primeiro, fez muito mais sucesso. Vinícius, é a mesma coisa do Snyder Cut, que saiu agora, a versão da Liga da Justiça do diretor Zack Snyder. A primeira versão da Liga da Justiça foi horrível, cara. Parecia um filme todo remendado. A versão do Zack Snyder tem problemas? Tem. Mas, cara, o filme melhorou, assim, da água pro vinho, cara. O filme veio do zero numa escala de 0 a 100, ele chegou do 0 a 85. Lógico que tem problemas, mas... Cara, e aí que você vê, o diretor, às vezes, cara, ele consegue extrair o melhor dos próprios atores que estão ali interpretando. Por exemplo, na primeira versão da Liga da Justiça, o Cyborg e o Flash tiveram, assim, um papel horroroso, cara. Eles foram muito mal explorados, foram muito rasos. Já na versão do Zack Snyder, que lançou agora, o Cyborg já foi muito melhor trabalhado, já foi um personagem ali que foi um dos melhores do filme, o Flash também. Então, às vezes, muito é diretor, porque voltando aí pro filme do Street Fighter, cara, ele tinha o Van Damme, ele tinha o Raul Julia. Eu já acho que começou errado na escolha do protagonismo, porque a gente, Vinícius, essa época que veio esse muito no Street Fighter, que aqui no Brasil passou no SBT de manhã. Você lembra um desenho que ficava o Ryu na praia fazendo Hadouken, que ele ficava girando os braços meia hora, concentrando o Hadouken, tocando aquela música mal bonita atrás. Era um desenho muito legal do Street Fighter que passava no SBT. E também o pessoal que jogava os fliperamas e videogames sempre estava acostumado com o protagonismo ali dividido entre o Ryu e o Ken. Aí, de repente, eles vêm com um filme onde o protagonista é o Gaio. E a gente também, apesar do Raul Julia ser um baita de um ator, ele não tinha porte físico para ser o Bison.
O Bison é monstrão, cara. O Bison tinha que ter uns 2 metros. O Bison tinha que ser de CGI, cara. O Bison ele tinha que ter uns 2,5 metros de altura, uns ombros da largura de um armário, Vinícius. Porra, aí bota o Raul Júlia já com câncer, né? Então, ele já tava com câncer, assim, né? Eu não sei se ele já estava doente naquela época, mas já. O porte físico dele, até se ele não tivesse doente, Vinícius, isso não é, tinha que ser um cara mais forte, mais brutão, né? O Raul Júlia nem precisava ser um ator tão bom. O Bison nem precisava ser um ator tão bom. O Raul Júlia às vezes poderia ser usado para outro papel dentro do Street Fighter. E o Van Damme nem ter participado, ter deixado ele com a Gretchen lá no livro legal. Foi muito estranho, porque, na verdade, era para o Van Damme ter participado do filme do Mortal Kombat. Né? Ele não aceitou porque já estava combinado com os diretores do Street Fighter. Porque, na verdade, o Mortal Kombat, o jogo, é inspirado naquele filme O Grande Dragão Branco, do Van Damme, né? O Bloodsport, né? Acho que é o nome do Dragão Branco original do clássico, filme. Né? Então, você vê que o Johnny Cage, né, é inspirado no Van Damme naquele filme, né? Depois o primeiro Liu Kang é inspirado no Bruce Lee, depois a partir do 3 eles inspiram o Liu Kang no Bolo Yeung, né, que é o ator que interpretou o Chong Li. Mas o problema sério desse filme do Street Fighter, Vinícius, foi a falta, assim, eles quiseram colocar de qualquer jeito o Van Damme. Eu gosto do Van Damme, eu adorei ele no Dragão Branco, naquele filme que ele tá preso na cadeia lá, que ele tenta fugir e consegue. Um filmão. Ele é um ator muito legal, é um ator da velha guarda, né? Muito bacana. Esses aí, tipo Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Mel Gibson, Bruce Willis, o filme que eles fizerem você pode assistir que é divertido. Mas o problema do Street Fighter é que quiseram colocar o Van Damme lá. E o problema do Street Fighter é que tem cada personagem ali é de uma etnia, se você for ver. Tem o Sagat, o Guile, ele é americano. Então, o único lugar que daria para encaixar o Van Damme seria no papel de Guile, porque o Ryu é japonês, o Ken já não teria o mesmo porte físico do Van Damme, né? O Ken já é mais alto, ele tem aquela cabeleira loira, ele tem um visual já diferente. Aí o Van Damme, realmente, ele com aquele cabelinho que deixaram ele, aquela caracterização, ele ficou a cara do Gaio. Realmente, ele não poderia fazer outro papel que não fosse do Gaio. Mas aí que tá, o Gaio, eu acho que ele como personagem, ele não sustenta segurar um filme do Street Fighter inteiro, entendeu? Pra segurar um filme do Street Fighter tem que ser o Ryu e o Ken, cara. E a Chun-Li, o Fei Long, o Blanca, o Vega, tudo ali girando em torno desses, mas o núcleo tem que ser Ryu e Ken. Não funciona um filme do Street Fighter só com o Gaio querendo peitar o Bison. Fica faltando alguma coisa, né? Fica assim, não tem jeito, cara. Mas o Regis, eu colocaria dos crossovers que sempre dão errado, eu acho que sim, não teve nunca deu certo realmente. Eu botaria os piores. Esse agora, Godzilla vs Kong, e o Alien vs Predador, principalmente o 2, né? Alien vs Predador 2, porque assim, é muito escuro, você não vê nada, cara. Você bota o brilho e o contraste no máximo na tela e você não consegue ver nada, não sei como é que pode. Só vale como um fanservice, porque mostra outros tipos de predadores, tipo o Ulf, né, do segundo filme, que é fodástico, aquele predador, né? Mas, assim, o filme em si, o enredo, Alien vs Predador, forçadíssimo. O iniciozinho do primeiro, aquele negócio de escavação inca, lá na neve, pirâmide, né, dos povos antigos. Começa interessante, né? Começa interessante. Depois descamba. E o 2 é totalmente escuro. É horrível, né? O negócio de Predalien, aquela mistura que teve entre... ridículo aquilo. Eu acho que o pior crossover é o Alien vs Predador e agora esse Godzilla vs Kong, cara. É pior do que Jason vs Fred, cara. Pior. Olha, eu sou muito assim, só abrindo um parênteses aqui para um comentário aqui, isso que a Maria Alice falou é bem verdade mesmo. Eu acredito que filmes muito escuros, ou que eles usam muita névoa, você não consegue ver direito as batalhas, dá a impressão que é isso mesmo, dá a impressão que tem um orçamento, às vezes, meio limitado e
e não dá para mostrar as coisas com tanta clareza que torna um pouco mais caro, né? Então vamos meter uma nuvem, vamos meter uma nuvem de poeira, vamos colocar uma sombra ali para a gente não ter que caprichar tanto nesse braço aqui, porque ele vai estar na sombra mesmo, sabe aquela coisa, né, Vinícius? Então, mas olha, e eu assim, Vinícius, sim, as batalhas do Kong versus Predador, do Kong versus Godzilla também, estou misturando, do Kong versus Godzilla, eles estão bem no claro, eles fizeram... Porra, neon é aquilo que a gente está falando, é muito neon, ela ficou bonito mesmo, ficou bonito. Não tem sombra nenhuma. É escuro, mas deu para ver, né? Em questão de batalha das lutas do Kong com o Godzilla, é para ninguém botar defeito, são lutas épicas. Aí, se entrar no mérito de quem deveria vencer, de que o Kong acabou apanhando mais, isso é outra coisa, mas em questão, as lutas foram épicas, as tomadas, que cena linda. Então, realmente, as tomadas foi tudo propiciado para a gente ver a luta com a maior clareza e nitidez possível, isso é fato. Agora, Regis, isso que você estava falando... isso que você estava falando dos piores crossovers, Vinícius, eu vou até ter que concordar com você, porque eu sou um cara que eu gosto muito de filme, eu gosto muito de um bom roteiro, viu, Vinícius? Porque ficou sendo só pancadaria por pancadaria, né, Vinícius? Então eu gosto de um bom roteiro. Muito acelerado. Agora, Fred versus Jason é ruim demais, hein, cara? O que nem o rapaz comentou aí, é divertido, é aquele pipocão, né? Não tem nada para fazer, tá chovendo, aí tu... vou ver aqui. É puro fanservice, né? Puro fanservice. A gente joga o hype lá nas alturas, eles ganham milhões. Só que na hora que o filme... e tem outra coisa, Vinícius, desse filme que eu também colocaria como um ponto... Não sei se enquadra em positivo em termos, né? Em positivo, assim, que o trailer foi sensacional. O trailer jogou o hype numa altura gigante. Atraiu as pessoas. O filme ficou um pouco aquém do trailer, né? Porque a impressão que dá, Vinícius, é que a gente assistindo o trailer, a gente já assistiu todo o filme. Porque não esse é o problema. O trailer, eu acredito que entregou demais, Vinícius. Eu acho que, já que eles já sabem que os dois iam enfrentar, eles lutaram 2 vezes, pessoal. Ali pelos 40 minutos e no final do filme, e acabou, né, Vinícius? E o trailer mostrou praticamente tudo. Então, eu acho que, como o filme já tinha só 1h50, eu acho que eles tinham que ter tomado um pouco mais de cuidado no trailer, porque acabou completamente com a surpresa. A gente já sabia que eles iam lutar no mar, a gente já sabia que eles iam lutar num prédio, a gente já sabia que o Kong tinha um machado, a gente já tinha visto o Kong lutando com aquela serpente com asa, a gente só não sabia que eles estavam lá naquele centro da Terra, mas só no trailer já entregou coisas demais, né, Vinícius? O trailer entregou o principal. O que fez também as pessoas ficarem fanáticas, ansiosas por esse filme. E que nem o rapaz está dizendo aqui, o Lucian Pires, Godzilla vs Kong no top 10 no mundo. Isso porque lançou agora. Só no Japão, no final de semana, faturou 70 milhões. Mas eu vou falar para você, o Godzilla no Japão... Olha, o Godzilla nos últimos anos, Vinícius, aliás, desde a criação do Godzilla, eu acho que ele já teve mais de 37 filmes. Você sabe o que isso significa? O Godzilla teve mais filmes que o James Bond. O Godzilla é um dos personagens da cultura pop que mais teve adaptações de filme. No Japão, ele é aclamado. No Japão, eu acho que os personagens mais queridos do Japão Godzilla, Goku, né? Goku, ele tinha sido declarado como embaixador das Olimpíadas, né? Aqui no Japão, não sei que pé que tá isso agora, né? Mas são personagens, assim, de um apelo muito grande lá no Japão, ali, talvez em outras regiões ali também, orientais ali. E agora você imagina, Vinícius, o pessoal lá no Japão vendo o Godzilla solando o Kong. Pessoal. Deve ter, os caras devem ter. Deve estar comendo a yakisoba, né? Vendo. Porque lá o Godzilla sabe, é tipo como se fosse um Pelé deles. É o Mickey Mouse no Japão, é a Mônica aqui no Brasil, é a Mafalda na Argentina, é o Godzilla no Japão, né? É o Tintin na Bélgica. O Mickey nos Estados Unidos, né?
Mickey nos Estados Unidos, ou o Homem-Aranha, dependendo do Superman, né? Enfim, os Estados Unidos tem bastante personagens icônicos, né? Mas, cara, Mas aí tu fica mesmo como o pior crossover, o Jason versus Fred, né? Cara, o Jason versus Fred, porque eu acho que, Vinícius, tanto o primeiro Sexta-feira 13 quanto a Hora do Pesadelo do Freddy Krueger são clássicos, né, cara? São clássicos, assim, pra eternidade. Sempre vai ser falado de Sexta-feira 13. Depois banalizaram, né? O Sexta-feira 13, o 1, o 2, o 3 ainda vai. Mas o Jason passou do 10, né? Você lembra do Jason X? Jason 10, X, né? Lá no espaço, né? Que era X era 10 em romano, né? Depois a gente teve o 11 ainda. Antes lá no do 10, futuro. Então, eu acho que começou a avacalhar. Acho que avacalhou. Com certeza avacalhou com o personagem, né? E o primeiro é um clássico, o primeiro Sexta-feira 13. E o Hora do Pesadelo igualmente. Cara, a mesma coisa no Brinquedo Assassino. 1, 2 e 3. Depois, mano, é só trash, cara. Vinícius, a noiva do Chuck. O que o Chuck vai casar, cara? O filho do Chuck, cara. O Chuck, ele achava que ele tocava o terror até ele casar. A hora que ele casou, ele viu o que era o terror de verdade, né, o Vinícius? O que era, mano? Porra, o 1, 2 e o 3, beleza. Clássicos, né? Porra, plausível, bacana. E esse agora, que eu até tratei no outro canal, da inteligência artificial. Agora não é mais a questão espiritual, é a inteligência artificial corrompida. Eu achei sensacional esse novo Brinquedo Assassino, até indiquei no outro canal. Agora, depois do 3, aquela questão ainda do Chuck ser o espírito, nossa, porra, horríveis. Agora, Vinícius, eu vou falar de um filme que quase ninguém lembra, Vinícius. É um filme que passava até muito antigamente, ele passava bastante na Band, se eu não me engano. Eu lembro muito desse filme em VHS, nas locadoras, cara. Eu lembro que eu alugava, adorava esse filme. É um filme que chama... Vamos ver se alguém aí nos comentários vai se lembrar. Se chamava O Mestre dos Desejos. Era de um demônio, Vinícius, que ele era de uma raça que ele se chamava Jin. Tipo, Saiyajin, mas só o Jin, sabe? Jin é uma palavra que significa aquele que vem de outro lugar. E ele, Vinícius, ele era tipo um gênio da lâmpada. Só que o que pediam para ele interpretava de uma forma toda distorcida. Então tinha uma cena, Vinícius, que o cara tava na cadeia e o Jin aparece ali na frente dele. E o Jin fala assim, e o Jin ele tem uma certa quantidade de desejos que as pessoas têm que ir realizando até ele poder se libertar, se eu não me engano, de uma maldição, tal, para ele ter a liberdade dele, porque eles foram aprisionados, né? E cara, as pessoas pediam para ele naquela ambição, e esse cara na cadeia falou assim, falou assim, pode me pedir o que você quiser. Ó, o Júlio Padilha lembra. Aí o cara na cadeia fala assim, eu quero sair isso aí entrega idade, hein? Entrega idade, hein? Aí o cara fala assim, eu quero sair da cadeia. O Jim interpretou do jeito dele, ele não falou o jeito que ele queria sair da cadeia, ele falou que ele queria sair. O cara começa a se esmagar contra a grade, Vinícius, de uma tal forma que o cara se esbagaça inteiro e atravessa e sai do outro lado. Só que era que ele cai do outro lado e ele já tá morto, ele tá todo esmagado. Então é esse tipo de desejo. O cara pede uma coisa pro Jim, ele realiza do jeito que dele. A mulher pediu que ela queria ser linda para sempre, ele transformou ela numa manequim de vitrine e ficava só os olhos dela se mexendo, uma cena muito sinistrona. Mas, Vinícius, que filme animal, Vinícius. Que filme animal. Mestre dos Desejos, de 1997. Um grande filme diabólico. Tenso e bem dirigido, isso mesmo. É isso daí. Ô, Regis, a gente pode até fazer depois, nas próximas semanas, mais questão dos filmes de terror, né? Que a gente está muito, vamos dizer assim, muito carente de boas qualidades nessa área, né? Vinícius, eu diria para você que filmes de terror, o último grande filme de terror que eu assisti, eu acho que os americanos, isso até já servindo de gancho para a nossa próxima live aí dos filmes de terror, que o Vinícius já levantou a bola, eu tô cortando aqui, hein? Eu acho que os americanos, eles tiveram um papel muito bacana ali no começo com o Exorcista, com o Exorcismo de Emily Rose, mas depois os japoneses eles têm uma mão para escrever histórias de terror, Vinícius, que eu nunca vi nada igual. Aquele filme O Chamado, da Menina do Poço, é um negócio tenebroso a história. Se você começa a analisar a profundidade da história, e era isso que eu estava falando aqui agora há pouco, sobre um bom roteiro.
esse filme do Chamado, na época que eu assisti no cinema, cara. Nossa, eu fiquei morrendo de medo na época, eu ainda era bem mais novo, acho que eu tinha 14 ou 16 anos na época. Mas a profundidade do roteiro, Vinícius, cada hora que eu assistia de novo esse filme, eu pegava um detalhe. Sabe aquela coisa do filme Matrix? Cada hora que você assiste de novo, você pega uma coisa diferente. E o Chamado era assim, cada hora que eu assistia eu falava, nossa, cara, eu não tinha pegado isso, não tinha pegado aquilo. E é uma puta de uma história, não é simplesmente a menina que quer matar por matar. Tem toda uma motivação, tem toda um porquê de aquilo ter acontecido. O segundo filme funciona bem, o terceiro já não é muito legal, né? Mas se você olha, sabe um filme também, a gente pode elaborar isso numa live específica, sim, só sobre claro. terror, né? Mas um filme que eu curto também é Caso 39, que eu acho muito bem sacado. A menininha, é spoiler, aqui é a live do spoiler, você que não viu, bota no mute aí. Vamos lá. A menininha que passa como vítima dos pais, na verdade ela é o próprio demônio, e os pais estavam certos o tempo todo. Aquele filme é muito bom, cara, Caso 39. É, o filme muito Espíritos. Bom também. O Beto Baiano tá falando do filme Espíritos. É esse filme que no final, eu acho que é esse, cara, que no final é muito... spoiler, né? Eu já tô falando do final do filme, né? No final, a menina tava sentada nos ombros dele, cara, era um negócio tenebroso, cara. Porque ela tinha morrido e ele sentiu uma dor nas costas no início. Aí no final, tipo, é mostrado, assim, uma visão meio espiritual da coisa, a menina tá sentada nos ombros dele, tipo, a alma da menina, cara, muito tenso, cara, muito louco. Aquele filme é sinistro também. Se eu não me engano, e a versão original é pior ainda. Geralmente eu aconselho a assistir as versões originais. Por exemplo, o Espíritos, eu gosto da versão tailandesa, eu acho aterrorizante. E a mesma coisa o Chamado. O Chamado, Vinícius, eu assisti a versão americana. A versão japonesa, cara, se você assistir sozinho, você demora um pouquinho pra dormir, viu? Não que eu acredite, mas deixa a gente meio boladão. Não, né? Você suspende a realidade porque está compenetrado. Isso aí é o papel do filme, tem que ser esse. O bom filme tem que fazer isso. Exatamente, né? Ele te tira da realidade, né? Sim. O Ninho Aguiar está dizendo assim, eu lembro dessa parte aí, acho que foi no 3 ou no 2, né? O Chuck falou que Deus não existe. O Chuck seria ateu, por isso que ele é um psicopata, né? Aí eu te digo, não. Por quê? Porque o Chuck, ele invoca o deus voodoo haitiano Dambala para fazer a transferência de alma. Então o Chuck não é ateu, tá? Até aproveitando, já dou logo a sair, porque algum canal pode se aproveitar para dizer isso aí. Se bem que é filme, né? Mas o pessoal aproveita tudo. O Chuck não é ateu, ele invoca o deus Dambala, que ele tem um pacto, né? É um deus do voodoo, do Haiti. Aqueles ritos são originais, tá? Inclusive eu vou pegar isso aí para fazer um próprio rito aqui na playlist, colocando o ceticismo à prova, tá? Eu só quero arrumar um Chuck em tamanho original, que é muito difícil. Você conhece, Regis? Faz até sentido o Chuck ser um boneco e fazer um pacto com o deus voodoo, que é que eles mexem com bonecos, né? Exatamente. Um boneco do Chuck em tamanho real, olha, eu sei que existe, mas eu nunca vi um, mas eu já vi por fotos, mas é bonitinho, hein? Tô querendo, quem quiser aí, algum link que tem aí, eu tô comprando. Tô querendo comprar um Chuck em tamanho real. Tamanho real do filme, né? Não é miniatura, não. Tem que ser aquele tamanho real. Né? Um good guy. Aí eu vou fazer a invocação ao deus Dambala, que é um deus real, cultuado, uma ideia cultuada lá no Haiti. É o deus do voodoo. Aqueles ritos são originais. Tanto é que você vê que, botando a versão original, ele fala em francês, porque no Haiti se fala francês, né? É bem interessante isso aí. Vou trazer para o canal também. Que legal. Então, e uma coisa assim que eu venho notando também nos filmes do Godzilla é a evolução também do visual do Godzilla, né? Do Kong, assim, basicamente ele é um macaco, né? A única coisa que a gente viu nos últimos filmes é o aumento de estatura dele. Mas o Godzilla, bom, ele sempre foi um lagarto, meio ali... tem filme que ele parece mais com um tiranossauro, tem filme que ele lembra realmente mais uma iguana super desenvolvida, mas eu noto que essas protuberâncias ósseas nas costas dele aí estão deixando cada vez maiores, né? Sim. Então, o aplicativo... Olha, aquele Godzilla, por isso que eu falei, aquele de 99 é o que me teve o melhor, mais palatável, bem realista aquele de 99, pareceu um réptil mesmo bem
bem verossímil, né? Só que se desenvolveu mais por causa da questão atômica lá, da química, né? E outra, né, Vinícius? Tinham bons atores ali, né? O Jean Reno, né? O Jean Reno, eu gosto pra caramba dele, cara. Ele foi muito carismático ali. Os filmes que ele faz, cara, são ótimos. Eu adorei ele junto com o... Ai, como que chama aquele cara que fez? Na Pantera Cor-de-Rosa lá, cara, aquele filme é hilário. Mas você vê que ele funciona, o ator quando é bom, você vê que ele funciona tanto para filme de comédia, quanto para filme de ação, quanto para filme policial, que o Jean Reno ele já fez comédia, ele fez filme policial, filme de aventura, tudo quanto é tipo de filme, ele vai bem, né? E você vê que um indicativo, Vinícius, que você vê que, mudando até um pouco de assunto, que você vê que o ator é bom, por exemplo, quando um ator, você pega um ator assim que faz muita comédia e bota ele para fazer drama, e você vê que ele vai muito bem. Por exemplo, o personagem Jim Carrey, eu sou fãzaço dele, cara. Ele é meio controverso. Ele é o tipo de ator que... Ele tá meio doido, né? Ele tem umas fases, né? Mas ele é um ator assim que ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Eu adoro ele, cara. E você vê assim, ele é um puta de um ator de comédia. E quando você põe ele pra fazer drama, cara, ele é sensacional. Você pode ver tanto no Cine Majestic, numa série mais recente que ele fez, que ele foi ótimo, no Truman, no Show da Vida, que inclusive na cúpula da cidade que ele vivia, parecia a cúpula do Kong lá, não parecia? Você já assistiu Truman? O show de Truman, o Show da Vida. Que ele ficava tipo um Big Brother gigante, né? Ele vivia tipo num Big Brother e todo mundo sabia da farsa, mas ele estava sendo enganado o tempo todo. Ele vivia tipo num domo que era como se fosse uma cidade, mas ele não podia sair de uma cidade, era toda uma grande encenação. Mas ele é um excelente ator. Esse filme aí que a Maria Alice está dizendo, ele é pesadíssimo, né? Assim, nossa, é bom demais. De carga emocional. E ele tu até esquece do Jim Carrey, do Máscara, o mentiroso, que ele faz careta, aquele debilóide, você esquece completamente, é outro cara. Caraca, então, esse é o Jim Carrey, caraca. É aí que você vê que o cara é bom quando o cara é versátil. Agora, quando o cara só funciona pra comédia, ou só funciona pra comédia romântica, tipo, tem uns atores que marcaram muito os anos 90 ali em comédias românticas, que os caras só fazem comédias românticas, né? Não conseguem fazer drama, não conseguem fazer nada, né? Ô, Regis, deixa eu só... esse menininho aqui, ó. Nossa, que assunto importante. Agora sim você vai ter um assunto importante, meu amigo. Vou te mandar lá para conversar com o Alexandre. Aí você vai conversar com o Alexandre, vai ser importante. Toma aí, bum! Foi, de tobogã. Tá salgadão lá. Vai, filho, vai. Caramba. O Alexandre tá lá, ó, vagando lá nas trevas lá, tá querendo conversar. Vai lá conversar. Ué, mas é importante, pessoal. Foi. Ó, tá vendo o título, tá vendo a thumb. Não sabe o que se trata? Aí entra para dizer isso? Vai lá conversar com o Alexandre. Na vida a gente tem que conversar de tudo. A gente vai ficar só preso a um assunto, vai virar escravo de um assunto. A gente tem que dar uma desestressada às vezes, né? Cara, eu tenho 2 canais que tratam das coisas mais polêmicas da sociedade. Pô, eu não posso fazer religião e política. Eu não posso trocar um assunto aqui de coisa mais descontraída de vez em quando? E você faz o que de importante? Faz o que de importante para a humanidade? Você aí. Vai lá pro Tártaro, vai. Deixa esse saco aqui não. Verdade, né? Um canal de política, um de religião, só faltou você ter um terceiro de futebol. Aí era pra... Porra! Aí acabava. Dizem que religião, futebol e política não se discute, né? Então, porque são assuntos que é difícil a pessoa se dobrar, né? Mas eu acho que tudo é válido, né? Lógico que tem que discutir sim, né? É aquele velho senso antigo, né? Mas são assuntos sempre que envolvem polêmica, né? Na verdade, né, Vinícius? Assuntos que envolvem paixão, assim, são polêmicos, né? Até a gente entrando falando de filme aqui, tem você viu como que tudo polariza? Tinha o Team Godzilla, o Team Kong, você viu que já dividiu, então... já tem os konguistas e os godzistas, como é que fala? Já tem essa parada, já estão duelando aí na web aí, cara. Que maluquice, cara.
Então você vê que até o que a gente está debatendo aqui sobre o próprio andamento do filme já vai desagradar muita gente, cara. Vai, porque tem gente que tá, entendeu? Tá na expectativa do filme. A gente tá tirando aqui, pô, o filme não. Pô, gente, ó, é spoiler, mas quem quiser ver, tá aí, ó. O filme não é nada disso. Assim, né? Calma. Pessoal, convenhamos. Ô, Regis, vou até botar aqui, ó. Quanto é que tá o ingresso, hein? Deixa eu até puxar aqui, ó. Sabe? Ingresso, ó. Godzilla versus Kong. Deixa eu ver quanto é que tá o ingresso, hein, no Cinemark. Quanto é que tá isso aí, gente? Olha, alguém sabe? Alguém foi? Alguém foi? Aqui na minha cidade não tem o Cinemark, então... Né? Cinemark é aquele outro Kinoplex também serve. Alguém foi no cinema? Não sei se aqui vai ter o preço, cara. Cinemark é um cinemão show de bola, né? Aí, você pode crer, Vinícius. Eu acho que estão fazendo isso de propósito. Nesse próximo filme do Mortal Kombat, você quer apostar quanto que vai ter o Team Sub-Zero e o Team Scorpion? Será, cara? Cara, o pessoal tá dividindo em tudo, né, cara? E os diretores estão entrando nessa onda. Eles estão criando isso daí para gerar mais hype ainda, para ganhar mais dinheirinho. Vinícius, olha só, cara. Bem lembrado agora, hein? Você viu que está sendo produzido, isso foi pouco depois da nossa live de Cavaleiros do Zodíaco, que eu fiquei sabendo. Vai ser produzido um filme com atores reais de Cavaleiros do Zodíaco. Como vai ficar isso, Vinícius? Pô, o pior é as armaduras, né? Deve ficar muito estranho. Será? Com esse CGI, cara. Olha, é um filme que ou vai dar muito certo ou vai ser uma bomba, hein? Eu tô com medo de ser a bomba. Tipo o filme do Dragon Ball. Lembra o filme do Dragon Ball? Cara, se for bomba, é muito bomba. É Hiroshima e Nagasaki, cara. É muito bomba. O filme do Dragon Ball foi muito ruim. Sabe, eu vou te falar um crossover que eu gostei, Vinícius. Eu lembrei de um agora. O crossover de Jack Chan com Jet Li nos cinemas, naquele filme O Reino Proibido. Você lembra teve isso? Não sabia, não. Não sabia. Vinícius, filme legal, cara. E o Jack Chan luta contra o Jet Li no filme, Vinícius, e dá empate. Isso, mas que luta sensacional, Vinícius. Porque o Jack Chan, ele volta às origens dele, lutando aquele Kung Fu bêbado. E o Jet Li no auge das artes marciais. Vinícius, os movimentos dos dois é uma coisa absurda. E esse filme legal, Vinícius, é que é a lenda do Rei Macaco, que é a própria lenda que inspirou a criação de Dragon Ball. Então, no filme, o Jet Li, ele é o próprio Rei Macaco. E o Jack Chan, ele tá lá também na cruzada para auxiliar lá os objetivos, tudo do filme, com o garoto lá que é o protagonista. Mas é muito legal esse filme. Eu pelo menos, adorei esse crossover entre Jet Li e Jack Chan. Bacana, cara, eu não consegui pegar os... Um outro crossover que eu gostei foi daquele filme que o Stallone e o Schwarzenegger estão numa prisão e os dois se unem para fugir dela, uma prisão no meio do mar. Rota de fuga, né? Rota de fuga, isso mesmo. Tem crossover que vai legal, que dá uma química legal, porque Stallone e Schwarzenegger, eles não têm um ego muito assim, muito forte. Então os dois, eles são muito gente boa, né? Para conviver junto. O próprio Mercenários, né? Os Mercenários. Pô, tem em geral, né? Exatamente. Ele ficou um crossover legal. Mas o Mercenários eu gosto do 1 até do 2. O 3 eu acho que já não gostei muito do 3, não. Aqui, o Gili Padilha. Desculpem mudar de assunto, mas uma pergunta pessoal, Regis. Não precisa responder se não quiser. Ainda mais em live. Tu é crente, agnóstico, deísta, ateu ou nada disso? Olha, o Gili Padilha, eu sou daquela máxima do Sócrates. Só sei que nada sei. Essa é a minha, digamos assim, minha filosofia de vida, né? Eu não sei de nada, Gili. Eu não tenho como afirmar que existe. Não, eu diria que eu mais sou cético, né? Porque, por exemplo, assim como o Vinícius,
eu não sou muito, assim, eu não sigo nenhuma religião organizada, né? E eu, assim, eu sou mais cético mesmo, eu duvido de tudo, eu questiono tudo, eu sou um cara, assim, que eu sou muito crítico, sempre tem que ver os porquês das coisas. Então, assim, eu tô naquela que, assim como no Godzilla e no King Kong, tem o Team Godzilla e tem o Team King Kong, na nossa sociedade a gente vê que tem os Team Big Bang e tem os Team Criacionista, né, Vinícius? Oh, Eu diria que eu diria que ambos caem na, não que eu quero ser o isentão, né, também, mas eu diria que ambos caem naquele incognoscível de um filósofo que eu gosto muito, que ele chama Herbert Spencer, e tem uma parte dele que eu gostei muito de ler, que chamava, inclusive no capítulo que eu li, do livro que eu li, depois eu pego o nome do livro para passar para vocês, chamava O Incognoscível de Spencer. E nessa parte, fala assim que chega num ponto que a gente começa a tentar pensar a origem das coisas, que tanto o criacionismo quanto a questão das coisas virem do nada não faz sentido nenhum ambas as coisas, né? Ambas caem no campo da fé, né, Vinícius? E, e assim, eu como sou muito cético, eu gosto sempre, ou eu tenho uma resposta concreta, que eu consigo enxergar, que eu consigo mensurar, que eu consigo entender aquilo que eu estou vendo, ou então eu espero que exista uma resposta plausível. Mas eu não vou acreditar por acreditar em, seja lá no que for, seja por senso comum, seja por, sei lá, por uma onda, porque a gente vive, cada década parece que vem uma onda, né, de, vamos todo mundo para cá, vamos todo mundo para lá, parece aquela coisa meio hegeliana, né, de tese, antítese, síntese, vai indo e vai mudando, e vai indo e vai mudando. Então, eu me considero cético. Eu acho que agnóstico, qual que é a definição mesmo, Vinícius? Você que não afirma nem que sim, que não tem como a gente mensurar essas coisas. Mas não de religião organizada, Vinícius. Eu já diria assim, que eu não tenho como dizer que existe um ser assim, supremo, né, um ser divino. Ninguém nunca viu, ninguém nunca teve contato, né? A não ser por contos, né? Mas daí não é uma coisa que eu presenciei. Regis, né? eu costumo dizer o seguinte, né? O pessoal aí, muitos não aceitam, mas também não estou preocupado com isso, que é o seguinte, eu sou cético até para o ateísmo. Eu estou nessa pegada, sou cético até para o ateísmo. Porque não tem como a gente afirmar que não existe nada também, né, Vinícius? Porque aí você vai estar caindo em outra fé, né? Que é a fé da inexistência, né? Você vai estar... tipo o ceticismo... Tem dois tipos de ceticismo, né? O ceticismo moderado, como que é? Eu sei que um ceticismo, o mais radical, ele chega a ser contraditório, porque ele tem certeza que nada existe. Como que você pode ter certeza que nada existe se você não verificou tudo para ver se nada existe, né, Vinícius? E outra coisa, né, Regis? Eu costumo dizer isso e costumo dizer que eu não sou criacionista, mas eu também acho a evolução um absurdo. Tudo é um absurdo, Vinícius. A própria questão do Big Bang, por exemplo, tanta gente defende, beleza, uma partícula minúscula do tamanho de um milésimo de milésimo de... Tá, e onde que estava isso? E de onde veio isso? Mas todo o espaço e o tempo se originou dessa molécula. Então, beleza. Então, se não existia espaço nem tempo, onde que estava essa molécula? Estava numa entropia? Então, tá bom, ela estava numa entropia. Então tá, mas quem que criou essa entropia? Quem que criou essa molécula? Não, exatamente. Você está falando que alguém... Mas aí, peraí, aí alguém falou... Aí você está falando que alguém tem que ter criado? Não, eu não estou falando que tem que ter criado. Então, peraí, então vamos mudar. Porque a própria ciência... surgiu? A própria ciência fala que as leis da física, em dado momento, foram criadas. Criadas por quem? Criadas por quem? Parece um tiro no pé, né? Parece um tiro no pé. Criadas por quem? Então, você vê que ao mesmo tempo que a gente está falando surgir, a gente está falando criado, aí a gente está falando de surgir. Mas peraí, se surgiu, de onde veio?
quem que criou? Mas peraí, se criou, de onde surgiu quem que criou? Mas você viu que você entra, parece que você sempre cai num loop, é inevitável cair num loop, seja no criacionismo, e sempre vai ter algum tipo de fé. Não adianta, a gente sempre cai em algum tipo de fé. Não tem jeito. Não, cai num tipo de fé, seja no criacionismo ou seja nas teorias científicas. Você sempre cai em um loop, porque da onde surgiu o primeiro átomo, então? Não vamos nem usar a palavra criar, vamos usar a palavra surgiu. Da onde surgiu o nada? Por que existem a pergunta principal é por que existem as coisas ao invés de não existir absolutamente nada? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Porque talvez a gente nunca responda. Não, ninguém nunca vai saber, isso é impossível, né? Agora, se eu estou afirmando que ninguém nunca vai saber, eu sei que ninguém nunca vai saber. Como que eu sei disso? Aí eu já estou sendo um cético radical também. Você está entendendo? Como as coisas são complicadas. É o famoso fé na inexistência, né? Exatamente. A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nesse outro extremo. Então, eu creio assim que a frase de filósofo assim que é atribuída a Sócrates por Platão, né, que é aquela só sei que nada sei mesmo. Eu acho que é a frase que resume tudo, toda a existência. A gente não sabe o que a gente é, a gente não sabe por que como que a gente vai parar aqui. Eu pego esses três pilares aí. Quando eu me pergunto essas coisas assim, eu estou respondendo isso agora para resumir tudo. Vou até acrescentar esse aí. Só sei que nada sei, sou cético até para o ateísmo e, por último, não sou criacionista. Não sou criacionista, mas a evolução me parece um absurdo também. Tudo porque, Vinícius, é aquela coisa. Ninguém estava lá para ver. Então a gente acaba tendo que acreditar de novo no que os outros falam. Mas eles estudaram para chegar nisso, tem livros, tem publicações. Eu digo grande coisa. Isso não prova nada, né, Vinícius? A ciência muda toda hora. Muda toda hora. Daqui a pouco alguém descobre que não foi bem assim, que foi de outro jeito e... Cara, é verdade que é tudo... Vinícius, só da gente estar aqui conversando é um negócio completamente... A gente fala de fantasia como se o Kong e o Godzilla fosse fantasia. Vinícius, só da gente estar aqui vivo, respirando, só de a gente existir e estar conversando aqui, se você parar para pensar, isso é um negócio absurdamente fantasioso e fantástico, cara. Como que os átomos todos formaram vida? É muita coincidência, né? Bom, cara, é demais. Você quer ver outra coisa absurda, Regis, que vai fazer você ter não é uma crise existencial, mas você vai refletir existencialmente. Que daqui a, sei lá, 60 anos, 70, todos nós estaremos mortos. Todos. Nós dois, quem está vendo a gente, todos os animais que estão vivos agora e todos os seres humanos adultos que estão vivos agora, todos estaremos mortos. Vai ter outra geração aí. E sabe o que tudo isso vai significar, Vinícius? Não vai significar nada. Vai vir outra geração. Vinícius, você lembra do seu tataravô? Apenas do nome dele, você lembra? Você sabe as preocupações que ele tinha com contas para pagar, você sabe as preocupações, você sabe por quem que ele era apaixonado, o que tirava o sono do seu tataravô. Você vê que às vezes as nossas preocupações são tão em vão que às vezes a gente... Vinícius, é assim, né? Cara, daqui... Não vou nem falar 100 anos, daqui 80 anos, Vinícius, ninguém nem vai lembrar da gente. Talvez pelo advento aí da internet, YouTube, essa live, e assim como muitos outros vídeos, vão ficar aí gravados e tal, né? Então, é um registro que fica. Mas, digamos, essas gerações aí, pessoal que viveu lá na década de 40, década de 50, a gente não lembra nem sequer o nome. A gente lembra dos grandes aí, né? Da história, né? Revolucionários, grandes. Você quer ver, pessoal, artistas. Vocês querem ver uma dica? Saindo daqui da live, você aproveita que você está no YouTube e já faz isso. Você quer ter uma filosofia, se aprofundar na filosofia existencial, bota no vídeo assim, Nova York, 1911, Rio de Janeiro, década de 30, coisa do tipo. E vê aqueles vídeos lá. A maioria foi digitalizada, as imagens são ótimas. Aí você fica olhando, as pessoas olhando para a câmera, elas estão olhando para o futuro. Mais de 100 anos,
Todos ali que você está vendo naquele vídeo estão mortos agora, todos. Os animais passando na rua, as pessoas olhando para a câmera. É assombroso. Você tem uma experiência existencial absurda vendo esses vídeos antigos. Eu recomendo. Altamente recomendável, pessoal. E antes de vocês verem esse vídeo que o Vinícius indicou, passem no canal Mundo Herói, se inscrevam lá antes de ver esse vídeo. Para dar uma forcinha para mim também, pessoal. Mas voltando ao assunto, isso que a gente está falando pode parecer um tanto nihilista, mas, pessoal, eu não encaro dessa forma. Eu acho que essa vida é maravilhosa. Eu acho que essa vida não precisa da gente saber os pormenores para ela fazer um sentido. Eu acredito, lógico, que cada um vai ter o que te motiva na sua vida, cada um vai ter as suas paixões, os seus hobbies, as pessoas sua família, as pessoas que você gosta de estar junto. Eu acredito que isso deve dar esse combustível para cada um seguir em frente, né? Porque se a gente ficar esperando a gente descobrir se existe algo, se não existe algo, se tem vida após a morte, se não tem vida após a morte, se existe uma entidade superior, se não existe, não vou nem usar o nome Deus, deuses, porque isso é um nome totalmente cunhado por seres humanos, que é um nome que acabou até sendo meio distorcido aí ao longo dos milênios, digamos assim, né? Então, vamos falar um ser superior, né? Um ser criador, alguém que criou. A gente nunca vai saber, né? Pode até ser que um dia saiba, mas se a pessoa não tem um motivo, uma razão para viver, nem que um dia ela saiba que existe alguma coisa, a vida dela vai continuar vazia, né? Então, é aí que entra... eu e o Vinícius, pessoal, a gente está planejando aí fazer uma live do Nietzsche aqui no canal do Vinícius, né, Vinícius? Futuramente aí, né? Quem gosta do Nietzsche, né, as obras do Nietzsche, nós estamos combinando isso aí. Futuramente a gente vai... Eu sou um grande fã das obras do Nietzsche, né? E o Nietzsche, ele tem uma coisa que chama niilismo dos fortes, né? Que ele fala assim que ele acaba desembocando tudo no amor fati, né? Que basicamente ele fala assim que a pessoa ela tem que... não que porque ele falou é uma verdade universal, mas eu acho que é uma coisa que é bem assim, de acordo com o contexto da brevidade da vida do ser humano, né? Então ele fala assim pra gente amar a nossa vida, tal qual se apresentem aí todas as mazelas e dificuldades, mas a gente tem que amar a nossa vida, viver todos os dias com a maior intensidade possível e ser feliz e amar cada momento e viver com toda vontade de potência e ir em frente, e aquela coisa, mesmo se a gente tivesse vivido uma vida miserável, uma vida catastrófica, que a gente desejasse viver aquela vida 1000 vezes, porque ainda é muito melhor existir do que não existir. E eu concordo completamente, né? É isso aí, gente. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final da live, né? Voltando ao assunto aqui, só para fechar, no meu ranqueamento, depois desse momento de filosofia, né? Bem importante. Então a gente vai encerrando aqui. Eu boto assim, crossover, pior. Eu botaria... Cara, acho que eu vou botar também Jason versus Fred Krueger, depois o Alien versus Predador 2, depois o Alien versus Predador 1, esse agora, Godzilla vs Kong, e depois o da Marvel lá, né? Guerra Civil. E o melhorzinho aí, Batman vs Superman. O menos pior, né? Eu ranqueio assim. E, pessoal, a nossa dica, pelo menos a minha, principalmente, eu boto que, para você, eu não consegui pegar os preços aqui, tá? Dos ingressos. Eu não sei, já está nos cinemas do Brasil? É isso mesmo, Regis? Você sabe dizer? Olha, Vinícius, para todos? Eu tenho que dar uma olhada, viu? Eu não sei. Eu não consegui achar os preços aqui. Pessoal, a gente viu porque a gente baixou, né, no Torrent. Eu não vou gastar. Não, ainda bem que eu não gastei um só centavo. Baixei essa porra, baixei no Torrent, vi liso, HD, show de bola. Só que só achei legendado, né? Tranquilo também. Pô, não gastei um centavo. E ainda bem, né? Porque, assim, para ver monstrengos gigantes, eu prefiro... Não é ironia. Eu prefiro ver Jasper. Changeman.
Flashman. Eu prefiro. Power Rangers, os velhos tokusatsu de sempre. Metal Heroes, né? Metal Heroes. Porra, 1000 vezes Jaspion, cara. 1000 vezes Jaspion. Sem brincadeira. E outra, né? Os heróis, né? O Esquadrão Estelar, Flash, mano, pô, é muito legal ver esses personagens. A trilha sonora, ai, cara, não tem igual os japoneses e trilha sonora, mano. Não tem igual, cara. Não tem. Vide trilha sonora de Cavaleiros do Zodíaco, trilha sonora de Dragon Ball, trilha sonora de diversos animes, fora ainda dos tokusatsu. Eles são muito bons em música, em dublagem. Os caras são fera demais, né? Você se sente lá dentro lutando, filho. Começa a tocar aquela trilha do Dalion. Pô, caralho, mano. Eu fico doido. É muito bom mesmo. Né? Não tem como. Ô, Regis, deixa suas considerações finais aí e chama o pessoal lá pro teu canal, cara. Beleza. A gente encerrando aqui. Não, com certeza. Eu vou elencar aqui também, antes de me despedir aqui. Bom, o crossover que eu mais gostei, eu acho que foi o crossover do Jack Chan com o Jet Li lá no Reino Proibido. Eu não vi esse. Esse é muito bom, aconselho você a ver. É um filme muito bacana. Já ficou até meio antiguinho já, mas eu achei um filme muito interessante. E o pior que eu já assisti, acho que é o Fred vs Jason. Eu coloco ali também o Anaconda vs Boa e o Alien vs Predador. Alien vs Predador é a mesma coisa do Fred vs Jason, né? Os primeiros são clássicos, né? Depois foram avacalhando tudo, né? Mas, bom, deixando minhas considerações finais aqui, pessoal, foi um grande prazer aí estar com vocês, estar com o Vinícius aqui, é sempre um prazer participar aqui desse canal aqui, que eu sou muito fã dos dois canais do Vinícius, tá aqui trocando essa ideia com vocês sobre os filmes, dando uma filosofada, uma viajada aqui, é sempre gostoso a gente falar desses assuntos aí mais filosóficos, essas questões aí mas assim, que não tem uma resposta, né? Cada um tem uma interpretação, cada um tem uma visão, né? E eu acho que é isso que torna tão fascinante, né? Ô, Regis, a melhor resposta, muitas das vezes, é falar, eu não sei. É a mais sincera, porque, na verdade, é o que todo mundo... Ninguém sabe, né? Isso é o maior fato. A Ana tá me lembrando aqui, acho que é isso, né? A Ana Cigana tá me lembrando aqui. Pessoal, a playlist Psicopatas Sagrados... Eu retirei do canal, está na aba Comunidades aqui do canal, o link direto do Drive só para os membros. Eu tive que tirar porque estavam derrubando e o canal acaba sendo ameaçado de ser banido com 3, né? Então eu não poderia arriscar, principalmente aquele vídeo do Moisés, né? Ele já estava sendo derrubado em todo mundo, só estava disponível no Brasil e mesmo no Brasil eles começaram a censurar também. Aí eu tirei toda a playlist para preservar o canal, está disponível para os membros lá na aba Comunidades, que também na aba Comunidades, só para os membros, você vai ter acesso a todos os outros vídeos banidos do canal, né? Entre eles o Legado do Imperador, Jesus, Legado do Imperador, Ser Cristão, entre outros aí, Deus, FDP Inerte, aqueles clássicos, né, que todo mundo se revoltou na época, Proibidões, né, do Vinícius César, e o link do nosso grupo, Oficialato Ceticista, só para membros e moderadores. Beleza, gente? Fica o recado aí. E pessoal, só lembrando aí, dê uma forcinha para mim, eu comecei o canal aí faz aproximadamente uns 6 meses, dê uma forcinha aí para mim, passem lá do canal Mundo Herói e se inscrevam. Deixa o link aí. Valeu, Vinícius. Se inscrevam lá. Vou deixar de novo aqui, ó. Vou botar de novo aqui no chat aí, ó. Obrigadão, hein, Vinícius? Obrigado aí pela força. Agradeço aí a todos aí que derem essa força aí para mim. É muito importante aí o apoio de vocês para a gente estar sempre se fortalecendo e cada vez indo mais em frente, né, Vinícius? Agradeço aí a todos pela receptividade, pela interação aí com a gente. Foi realmente uma live muito agradável. Espero aí, quando sair mais filmes aí nesse sentido, a gente fazer mais análises, é sempre muito divertido. Com certeza. A próxima de filmes, a gente pode falar sobre os filmes de terror, né? Legal, tem muitos filmes bons aí, tem o Chamado, tem o Grito, tem o Exorcista, o Exorcismo de Emily Rose, esse outro que você falou, o Espírito. Baseado em fatos reais, né? Emily Rose.
Baseado em fatos reais, né? Aquilo ali foi muito triste, cara. É muito triste mesmo. Aquilo ali tem uma história sinistra por trás, né? Na verdade, né, Vinícius, parece que tudo, nada é tão assim como contam, né? Sempre tem uma história diferente por trás, né? É verdade. Então é isso, gente. Queria agradecer a presença aqui do Regis. Mais uma vez, muito obrigado aí por todas essas informações, né? Ter contribuído aqui com o nosso entretenimento de informações, distrair um pouco a mente, né? E é isso, pessoal. Sinceramente, né, Regis? O filme não vale a pena você pagar para ir no cinema. Baixa no torrent e vê de graça, porque não vai valer a pena. A menos que você seja um fanzaço mesmo de carteirinha, né? Só se você for mas, pessoal, você vai com a namorada, ainda vai ter que pagar 2 ingressos, cara, não vai pegar... Cara, que isso? Não vale a pena. Quer ver filme de monstro lutando? Vê Jaspion. Tem aí no YouTube aí, ó, de graça, muito melhor. E filme do Kong, que eu adoro o Kong, cara. Eu sou conguista. Mas tem o filme do Kong lá de 2005, muito maneiro. Aquele é muito maneiro, muita profundidade, muita aventura. E o Kong Ilha da Caveira, também muito bom. Esse, vê de graça aí no Torre, pelo menos. Né? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um forte abraço aí para todos. Até a próxima. Valeu, Vinícius. Obrigado. Até a próxima, galera. Valeu. Falou. Até a próxima. Boa noite. Valeu.